Nesta aula, vamos aprender como calcular o ângulo entre dois vetores. Esta é uma das mais notáveis aplicações do produto escalar, a possibilidade de calcular o ângulo entre dois vetores. Então, vamos admitir que U e V são dois vetores cujo ângulo nós pretendemos calcular. Lembrando que um vetor ele não tem uma posição definida. A gente pode representar um vetor na posição que a gente desejar, seja no plano ou no espaço, desde que a gente não altere nenhuma das suas três características: módulo, direção e sentido. Ok? Então vamos admitir que os dois vetores cujo ângulo nós queremos determinar estejam representados com origem no mesmo ponto. Nessas condições, o ângulo entre os vetores U e V é o ângulo formado pelas semirretas que contêm os representantes desses dois vetores. Por definição, o ângulo entre dois vetores é, no mínimo, 0 grau e, no máximo, 180 graus. Ou, se nós quisermos expressar em radianos, a variação de um ângulo é entre 0 e π. Dois vetores formarão um ângulo zero se eles tiverem o mesmo sentido, se forem vetores de mesmo sentido. Então, o ângulo formado entre eles é zero. Caso eles tenham sentidos contrários, o ângulo entre eles é 180 graus. É o ângulo máximo que dois vetores podem formar. O cálculo do ângulo entre dois vetores é possível quando a gente utiliza essa fórmula do produto escalar. Essa notável expressão do produto escalar. O produto escalar entre dois vetores U e V vai ser o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo formado por esses vetores. Se a gente isolar o cosseno do ângulo, obtemos aqui uma fórmula. Cosseno de θ, portanto, vai ser o produto escalar entre U e V dividido pelo produto dos módulos dos vetores U e V. Então, com essa fórmula, a gente consegue calcular o cosseno do ângulo. A princípio, essa fórmula pode nos levar a ambiguidades, porque nós sabemos que existem ângulos diferentes que têm o mesmo cosseno. A gente pode encontrar ângulos diferentes que têm o mesmo cosseno. Por exemplo, 45 graus e 405 graus, que seria 45 graus mais 360 graus, mais uma volta. Ok? Entretanto, nas condições do nosso contexto aqui, há uma unicidade, uma correspondência bionívoca entre ângulo e cosseno. Para cada cosseno corresponde um único ângulo no intervalo de 0 a π. Ou seja, quando a gente restringe nossa observação ao intervalo de 0 a π, achando o cosseno, automaticamente nós achamos o ângulo, porque existe um único ângulo cujo cosseno é aquele valor encontrado se a gente estiver trabalhando no intervalo de 0 a π. Então, daí a importância de estabelecer um intervalo da definição do ângulo entre dois vetores. Ok? Se a gente quiser ser um pouco mais minucioso aqui, a gente pode dizer que o ângulo θ é o arco cosseno de U escalar V sobre módulo de U vezes módulo de V. Aqui a gente está aplicando a função inversa do cosseno. O primeiro exercício é um exercício bem direto. Vamos calcular o ângulo entre os vetores U de coordenadas 2, menos 1 e menos 1 e V de coordenadas menos 1, menos 1 e 2. Então aqui nós temos dois vetores no espaço cujo ângulo deve ser determinado. Vamos lembrar a expressão do cosseno do ângulo entre dois vetores. Então o cosseno do ângulo θ, vamos admitir que θ é o ângulo procurado. Então, o cosseno de θ vai ser o produto escalar entre os vetores dados
sobre o produto dos módulos desses vetores. Ok? Então a gente pode calcular separadamente cada uma dessas coisas ou simplesmente substituir aí tudo nessa única fórmula. Para ficar mais organizado, vamos fazer as coisas separadamente. Então vamos começar calculando o produto escalar entre U e V. O produto escalar que aparece aqui nesse numerador. O produto escalar, a gente sabe, né? Vamos escrever aqui os vetores, 2, menos 1 e menos 1. Escalar, menos 1 e 2. Isso daqui, pela definição de produto escalar, a gente vai pegar x com x, y com y, z com z, fazer cada um desses produtos e somar os resultados. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2, mais menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, mais menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, isso daqui, quando a gente faz a simplificação, menos 2 vai dar menos 4, mais 1, menos 3 é o resultado do produto escalar. Próximo passo, vamos calcular o módulo de U. Então, o módulo de U vai ser igual a... Vamos relembrar a fórmula que permite o cálculo do módulo de um vetor, que nós temos a expressão do módulo de um vetor. Então eu considerei aqui um vetor genérico, um vetor A, de coordenadas x, y, z, e o módulo de um vetor A vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então basta elevar cada coordenada ao quadrado e somar, e no final extrair a raiz quadrada. Perfeito. Vamos então fazer isso com o vetor U. Então, pela fórmula, é raiz quadrada, aí a gente vai pegar o x aqui, né? X, y, z. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 4 mais 1 mais 1. E aí nós temos raiz quadrada de 6. Perfeito. Agora vamos ao cálculo do módulo de V, que o módulo de V também aparece ali. Então isso aqui vai ser raiz quadrada, aplicando novamente a fórmula, só que agora nós temos aqui x, y, z, x ao quadrado, mais y ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, mais z ao quadrado, 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 1 mais 4. 1 mais 4 também deu raiz quadrada de 6. E agora o que eu vou fazer é substituir aqui em cima. Vamos aproveitar o que está escrito ali em cima. Então nós temos aqui o produto escalar entre U e V, que deu menos 3, sobre o módulo de U, que deu raiz quadrada de 6, vezes o módulo de V, que também deu raiz quadrada de 6. Então isso daqui vai ser menos 3 sobre raiz quadrada de 6 multiplicado por raiz quadrada de 6 vai dar raiz quadrada de 36, que é 6. Simplificando, menos 3 sobre 6 é menos meio. Bom, como eu havia dito, a gente sabe que existem infinitos ângulos cujo cosseno dá menos meio, mas apenas um ângulo no intervalo de 0 a π tem cosseno menos meio, e esse ângulo é 120 graus. 120 graus ou 2π sobre 3. Então, a resposta é... Então, a resposta do exercício... θ igual a 120 graus. Esse é o ângulo entre os vetores dados. Caso você queira expressar em radiano, θ igual a 2π sobre 3. As duas respostas são aceitáveis. Bem, vamos agora a uma questão bastante desafiadora sobre ângulo entre vetores. Vamos ao enunciado da questão. Se o módulo de U é igual a 4, módulo de V igual a 2
e o ângulo entre U e V é 120 graus, determine o ângulo entre U mais V e U menos V. Bom, vamos respirar um pouco. E a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que existem 4 vetores nessa situação. Temos os vetores U e V, e o ângulo entre os vetores U e V é dado. E temos mais um par de vetores, que é U mais V e U menos V. Então os vetores são U, V, U mais V e U menos V. Perfeito. Ok, o que a gente precisa fazer é ir direto ao ponto. O que foi pedido? Foi pedido para calcular o ângulo entre esses 2 vetores aqui. Nós precisamos calcular o ângulo entre esses 2 vetores. Vamos chamar esse ângulo de θ. Então vamos admitir que o ângulo entre os vetores U mais V e U menos V chama-se θ. E vamos, mais uma vez, lembrar da fórmula do ângulo entre 2 vetores, né? De forma conveniente, aqui eu coloquei letras neutras. Então, vamos admitir que os vetores aqui, temos 2 vetores genéricos, A e B, e eu estou admitindo que o ângulo entre esses vetores A e B é um ângulo gama. Esta fórmula permite que você calcule o cosseno de gama. E, obviamente, uma vez que você tem o cosseno, é possível calcular o ângulo gama. Então, o cosseno de gama vai ser o produto escalar entre A e B dividido pelo produto dos módulos. Agora vamos esquecer letras, vamos nos libertar um pouquinho das letras que estão aqui. Vamos fazer a leitura assim. Para calcular o cosseno do ângulo entre 2 vetores, eu calculo o produto escalar entre esses 2 vetores e divido pelo produto dos módulos desses vetores. O que nós vamos fazer? Nós vamos adaptar essa fórmula para o que foi pedido. O que foi pedido? Quais são os vetores cujo ângulo a gente precisa determinar? Os vetores são U mais V e U menos V. Então, nesta fórmula, onde tem A, você vai colocar U mais V, que é o primeiro vetor. Onde tem B, você vai colocar U menos V. Ok? Então a gente vai fazer isso. Eu vou apenas reproduzir essa fórmula aqui, adaptando-a para o nosso contexto. Então o cosseno do ângulo, a gente batizou o ângulo como θ. Então o cosseno de θ vai ser igual ao produto escalar entre os vetores, o produto escalar entre esses 2 vetores. Então vai ficar, primeiro vetor é U mais V, escalar segundo vetor, U menos V. E agora, lá embaixo, os vetores que você usou aqui no numerador, você vai colocar aqui embaixo, só que em módulo. Então, sobre o módulo do primeiro vetor, ou seja, o módulo de U mais V, vezes o módulo do segundo vetor. O segundo vetor é U menos V. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular separadamente as 3 coisas aqui. Então aqui nós temos uma primeira parte, que a gente vai calcular separadamente daqui a pouco. Depois a gente vai calcular essa segunda parte aqui. E por último, a gente vai calcular de forma análoga essa terceira parte. E aí, quando a gente tiver cada uma dessas partes, a gente vai juntar tudo e calcular o cosseno do ângulo que foi pedido. Então vamos começar com a parte 1. Vamos calcular o produto escalar entre U mais V e U menos V. E aqui, é claro, nós vamos utilizar a distributividade válida para o produto escalar em relação à soma de vetores. A gente pode fazer como a gente faz com números nesse caso. A gente vai fazer aqui, usar a nossa álgebra aqui dos vetores. Ok? Então, vamos ficar com U escalar U escalar U. Aí vem agora menos U escalar V. Agora V escalar U. Então, mais V escalar U.
E por último, menos, né? Menos V escalar V. Aí vamos lembrar uma coisa. Quando você calcula o produto escalar de um vetor por ele mesmo, você não vai encontrar o vetor ao quadrado. Não existe vetor ao quadrado, certo? Mas aparece algo parecido. Então, o produto escalar de um vetor por ele mesmo vai dar o módulo do vetor ao quadrado. E isso aqui faz sentido, porque o módulo de um vetor é um número ao quadrado. Isso faz sentido, ok? Então, o produto escalar de um vetor por ele mesmo é o módulo deste vetor ao quadrado. Por que é que eu estou falando isso? Porque aqui apareceu U escalar U. Então isso daqui vai virar módulo de U ao quadrado. E isso daqui vai ficar módulo de V ao quadrado. Então vamos continuar aqui. Isso é o que eu quero calcular. Então isso daqui vai dar o módulo de U ao quadrado. E aqui temos uma observação. Nós vimos na nossa aula sobre produto escalar que uma das propriedades é que essa operação é comutativa. Ou seja, o produto de V por U, V escalar U, é a mesma coisa que U escalar V. Então isso daqui é o próprio U escalar V. Essas coisas são iguais, porém estão com sinais contrários, então elas se cancelam, né? Então eu tenho aqui U escalar V e aqui eu tenho menos U escalar V, certo? Então quando eu somo essas duas coisas, vão se cancelar. Então, no final das contas, ficamos com U escalar U, que é módulo de U ao quadrado, menos módulo de V ao quadrado. Aqui, um produto de um vetor por ele mesmo é o módulo desse vetor ao quadrado. Ok. E, olha que interessante, foi dado no início que o módulo de U é 4. Então, o módulo de U é 4. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado. Menos o módulo de V é 2. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado. Então a gente vai ficar com 4 ao quadrado, que é 16, menos 2 ao quadrado, que é 4. Então isso daqui vai dar 12. E aí a gente vai guardar esse resultado da parte 1 e no final a gente vai voltar a ele. Perfeito. Agora vamos novamente lembrar da nossa primeira aula sobre produto escalar. Nós vimos uma fórmula e essa fórmula eu, durante a aula, mencionei que ela lembrava muito um produto notável, ok? É uma versão vetorial de um produto notável que nós vimos na 7ª série do ensino fundamental, que é aquele quadrado da soma. O quadrado da soma de dois números é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o produto escalar nos dá a possibilidade de termos uma espécie de produto notável, né, em uma versão vetorial. É sobre isso aqui que eu estou falando. Essas duas fórmulas foram deduzidas na primeira aula sobre produto escalar, né? Aqui nós temos uma espécie de quadrado da soma, mas cuidado, porque aqui é o quadrado do módulo da soma de dois vetores. Isso daqui vai ser o quadrado do módulo do primeiro vetor, mais 2 vezes o produto escalar entre esses vetores, mais o quadrado do módulo do segundo vetor. E quando aqui é menos, ou seja, o quadrado do módulo da diferença, aparece um menos aqui. Isso daqui é uma versão vetorial deste produto notável. Então vamos aplicar aqui. Aí observe que nesta fórmula o módulo de U mais V ele aparece ao quadrado, só que a gente quer ele sem o quadrado. Mas isso é muito simples, porque se eu achar isso ao quadrado, no final basta extrair a raiz quadrada e aí a gente vai ter o que a gente quer. Ok? Então eu vou aplicar a fórmula. Vamos para a parte 2. Parte 2, que é similar à parte 3. Então, o módulo de U mais V ao quadrado vai ser o módulo de U ao quadrado mais 2 vezes o produto escalar entre U e V mais o módulo de V ao quadrado. Isso daqui é igual. Bom, o módulo de U ao quadrado, o módulo de U foi dado, é 4. Então vai ficar 4 ao quadrado.
mais 2 vezes o produto escalar, nós sabemos que, então aqui o produto escalar vai ser o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores, né? Então eu vou aplicar essa fórmula aqui onde aparece o produto escalar. Isso daqui vai ser o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Foi dado. O ângulo entre U e V é 120 graus, então é o cosseno de 120 graus. Mas não vamos nos perder, temos aqui módulo de V ao quadrado. Módulo de V é 2, então vai ficar aqui 2 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 16 mais 2 vezes módulo de U. Módulo de U é 4. Módulo de V é 2. Cosseno de 120 é menos meio. Menos meio. É um valor conhecido. Mais 2 ao quadrado, que é 4. E aí nós vamos encontrar. Isso daqui vai ser igual a... Bom, essa conta aqui, a gente pode cancelar esse 2 aqui com esse aqui. Então vai ficar 16 menos 8, vai dar 8 mais 4, 12. Isso daqui vai dar 12, ok? Bom, então o que é que nós temos? Nós temos que o módulo de U mais V ao quadrado é 12, só que o que a gente vai precisar é do módulo de U mais V sem o quadrado. Então, o módulo de U mais V sem o quadrado é só extrair a raiz quadrada, né? Membro a membro. Então isso aqui vai dar raiz de 12. Vamos deixar essa raiz de 12 aí sem racionalizar por enquanto, ok? Então o módulo de U mais V, isso aqui a gente encerra a parte 2, é raiz de 12. Bom, para a gente não repetir uma conta que é muito parecida com o que a gente fez, perceba que a gente vai precisar aqui na parte 3 do módulo de U menos V. Então aqui a gente sabe que vai aparecer um menos, aí esse menos ele aparece aqui, aqui e aqui. Então o que é que vai acontecer? Essa parte aqui vai ficar positiva, você pode fazer essa conta como exercício, ok? Então aqui vai ficar 16 mais 8, 24 mais 4 vai dar 28. Então na parte 3 a gente vai ter aqui que módulo de U menos V ao quadrado é igual a 28. Por conseguinte, módulo de U menos V sem o quadrado, né? A gente vai extrair a raiz quadrada aqui membro a membro, né? Isso aqui vai dar raiz de 28. É importante que você faça essa conta. Eu evitei porque é uma conta bem parecida, né? E aí agora que nós já temos parte 2, parte 3 e já tínhamos feito a parte 1 que está aqui, certo? Aí a gente vai substituir na fórmula. Então vamos aproveitar lá em cima mesmo. Vou fazer aqui em cima mesmo. Vou até colocar de uma cor aqui diferente para a gente não se atrapalhar. Isso aqui vai ser... Bom, módulo... Lá em cima a gente encontrou 12. Aqui nós encontramos raiz quadrada de 12. E aqui raiz quadrada de 28. Agora sim eu vou racionalizar. Isso aqui é 12, raiz de 12 a gente sabe que é 2 raiz de 3, vezes raiz de 28 é 2 raiz de 7. Isso daqui vai dar, esse 12 aqui vai cancelar com esse 4, 12 dividido por 4 vai dar 3 sobre raiz quadrada de 21, ok? E aí o que é que a gente vai fazer? O cosseno de θ é 3 sobre raiz de 21. Isso significa, vamos fazer de uma forma bem organizada, que θ é igual a arco cosseno de 3 sobre raiz de 21. Essa é a resposta, né? Então está aqui, essa caneta falhou. Então θ é o arco cosseno de 3 sobre raiz de 21. É o ângulo entre U mais V e U menos V,
Então a gente conhecia o ângulo entre U e V e mais algumas informações adicionais aqui e foi possível estabelecer o ângulo entre U mais V e U menos V.